Olá, Oi, muito boa boa noite. noite. Assim, vi que seu dia foi Vida de mulher. prazer, prazer em vir aqui, em aceitar o convite para participar da vitrine empreendedora. E comunicação é um assunto que a gente gosta, eu gosto. Sim, sim, claro, com Né? certeza. O meu é voltado mais para vender a informação, e aí eu estava falando para as pessoas que você destrava quem precisa usar a comunicação. Gente, só vou apresentar aqui essa moça linda, ela, Maíse Ferreira, pernambucana, de Maceió, Alagoas, longe, né? Tem que ser por live. Queria fazer ao vivo. Verdade, verdade. Quem sabe É um dia a gente não faz treinadora, um ao vivo, né? Um ao vivo presencial. Maíse é treinadora comportamental, mentora de comunicação e oratória, e tem uma mentoria para mulheres empreendedoras que querem destravar a comunicação e o posicionamento. É isso? Isso mesmo, justamente. Não é porque eu trabalho com comunicação, gente, mas é porque nós trabalhamos com comunicação e a gente sabe o quanto é poderosa a comunicação na vida de todos. Bom, a gente bateu um papo antes, sábado, gostoso até. Mesmo. E o curioso não, mas é bacana. E eu queria que você falasse um pouco disso antes de entrar na mentoria, que você fez uma transição de carreira aí do serviço público para a Sim. comunicação, né, para mentora, e hoje vive da mentoria. Então isso é bacana Isso. também, para mostrar que dá certo, né? Precisa se comunicar. Fala um pouco para a gente, então, Com dessa certeza. transição. Débora, vê só. A minha primeira formação é como assistente social, né? E depois foi que eu desenvolvi justamente essa parte profissional de comunicação. Profissionalmente, eu trabalho com comunicação há 5 anos, mas eu sempre falo que as nossas histórias de vidas, experiências, elas contam muito, muito, muito na nossa profissão, no que a gente exerce hoje. Então, toda a experiência de vida que eu tenho, de especializações e, no caso, vivências realmente de fato, me trouxeram até esse lugar, né? Hoje eu sou treinadora comportamental e mentora de comunicação e oratória, né? Eu ajudo as pessoas, em ênfase, as mulheres que são empreendedoras, a destravarem a comunicação delas, a se posicionarem, bem como, né, na vida e nas redes sociais. E elas aprendem também a se vender. E como foi que aconteceu essa questão da transição de carreira? Durante esses 5 anos, acho que até ano passado, eu trabalhava como funcionária pública e também me dividia entre o meu negócio, né, de ser treinadora e mentora, sempre aquela tripla jornada que geralmente A boa parte gente de nós mulheres aqui do Brasil a gente tem, né? Não só de empreendedora, de funcionária, como mãe, esposa, namorada, o que for. A gente sempre tem vários papéis, realmente, de fato. Então, eu me dividia, né, entre ser funcionária pública e ser dona do meu próprio negócio. E essa questão da Uhum. transição requereu, na verdade, uma maturidade realmente de enxergar. Não é nem de estar pronta, mas enxergar realmente que eu estava certa, com a clareza de entrar justamente nesse mundo. Por quê? Quando a gente se depara com as nossas habilidades, que a gente tem facilidade, a gente tem vários testes na nossa vida. Né? A gente tem muitos testes Sim. para saber se realmente a gente está afim de ir adiante. E essa transição, eu sempre falo que a minha transição ela durou 5 anos. Mas por quê essa transição durou 5 anos? Porque eu tive que ter um embasamento financeiro, eu tive que ter uma noção realmente do que eu ia desenvolver, porque desde então, a comunicação, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, era um hobby. Era algo que eu desenvolvia como um hobby. Eu não via como um negócio. E depois o negócio foi ficando sério e começou a dar vida, a tomar vida
a se estruturar, né, diante de tudo isso. E foi quando, há mais ou menos 2 anos atrás, eu tirei uma licença, né, do meu trabalho, porque era funcionária pública, uma licença prêmio, né, porque quem é funcionário público tem esse direito de licença, de se afastar durante 6 meses e ganhar mesmo assim. E foi aí que eu justamente entrei de cabeça para desenvolver o meu negócio. E foi daí também que eu enxerguei que o ciclo onde eu trabalhava já estava se fechando. Né? Uma dica que eu trago assim de ouro, quem está nessa fase de transição de carreira, né? Que está ali meio indeciso, meio indecisa, é quando você enxergar que está num lugar que não está mais legal para você, que você já contribuiu o que tinha de contribuir, que não lhe brilha mais os olhos, que você não se sente desafiada, está na hora justamente de você começar a olhar para o mundo de uma lupa diferente. Então, foi através disso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa também, Débora. Desde muito jovem, eu sempre fui uma pessoa que eu procurava enxergar fora da caixa. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre estudava muito, sempre muito ousada em querer ter conhecimento e experimentar realmente, de fato, como era desenvolver isso, né? E isso também me trouxe uma maturidade de fazer essa transição de carreira. Não é só a questão de um planejamento financeiro, um planejamento de carreira, mas tem toda uma maturidade aí, né, das histórias, das experiências que eu vivenciei para chegar até a transição de carreira. E recentemente eu fiz essa, vamos dizer, essa transição de fato, né, de me afastar do trabalho público e tomar posse do meu negócio. Tomar posse no sentido de o que era um hobby se tornou Virou o seu. virou a minha renda, minha principal renda, né, de trabalho. Sim. Então, vai uma dica muito importante que, se você muitas vezes tem aí habilidades que você tem facilidade e você não sabe como rentabilizar isso, remunerar, pode ter certeza que chegou a hora de você destravar a sua comunicação, de você desenvolver isso para que você comece a dar corpo e comece a trabalhar também com essa parte. Não é só um ato de coragem, né? Não. Mas envolve você. É questão do ciclo. Você percebeu o Sim, ciclo se fechando e se abrindo para outras coisas. Muito legal sim, isso, é inspirador. Porque muitas pessoas travam nisso, fica na questão financeira e não tem coragem. Bom, sim, Maíse, mas fala um pouco então da sua mentoria. Ela tem um nome específico ou não? sim, sim. Quando eu comecei a desenvolver o meu projeto de comunicação, foi a mentoria era dos comunicadores. Né? A mentoria era dos comunicadores, ela tem em 2 formatos. Por quê? Como eu trabalho nessa área de comunicação, eu tanto dou mentorias online, como eu ministro treinamentos presenciais para as empresas. Mas como a gente está falando muito no âmbito do online, eu vou trazer para vocês, né? A mentoria, ela ensina as pessoas e principalmente as mulheres, porque eu falo mulheres, não que eu não dou mentorias para homens. Sim, eu desenvolvo a comunicação de homens, sim, até porque me procuram para desenvolver a comunicação. Eu fico muito honrada, muito lisonjeada também por ter, assim, honrada por guiá-los, né, nessa situação, porque geralmente os homens, eles têm uma certa resistência a querer se especializar, a querer estudar algo que seja relacionado às travas dele. Eles são mais fechados, né, no entanto, em questão disso. Então, eu ensino as pessoas a se venderem. Como assim mais? Você ensina as pessoas a se venderem? A Essa era todo uma das momento. minhas perguntas. Essa era uma das minhas perguntas. Então, já estou Você respondendo adiantado, né, Débora? como você falou isso para mim. Então, como você ensina as pessoas a se venderem? Como que é isso? Sim, E o impacto disso na profissão da pessoa, nos negócios. sim, sim, com certeza. Gente, eu quero ver a galera aí derretendo um foguinho aí, derretendo o coraçãozinho, porque essa live, ela é de suma importância. Débora, ela tem um trabalho maravilhoso
maravilhoso, tá? Ela é jornalista há 20 anos, é, Débora? Mais de 20 anos, um pouco mais. Mais de 20 anos, Débora é jornalista, então ela tem um trabalho maravilhoso. E ela traz a vitrine justamente das pessoas que trabalham em diversas áreas. Então, se eu fosse você, eu ficaria aqui e sem falar que, gente, comunicação é poder, né? Então, fica até o final para que a gente possa trazer aqui insights maravilhosos para que você já coloque em prática essa semana. Débora, respondendo a tua pergunta, eu ensino as pessoas a se venderem. A venda, propriamente, ela não é uma venda que a gente chega ali na esquina e pede uma pizza, a gente chega ali na esquina e vê um tio do cachorro-quente vendendo. A todo momento, nós estamos nos vendendo, vendendo os nossos serviços e produtos. A venda, ela vem através de quê? Através da tua postura, através da tua dicção, do teu tom de voz, do teu comportamento, da tua vestimenta, porque tudo comunica, né? No nosso corpo, na nossa comunicação, são mais de 90% da nossa comunicação não verbal. Tem um livro que se chama O Corpo Fala, ele é maravilhoso. Sim. Então, o corpo fala muito mais do que as nossas palavras. As nossas palavras, ela é consequência das nossas emoções, da nossa postura, do nosso tom de voz e do nosso desenvolver. Então, a venda, você aprende a se vender comigo, desenvolvendo essa postura, esse tom de voz confiante, assertivo, autêntico, carismático e que eu sou prova viva disso, porque no início, né, da minha vida, vamos dizer, de criança e adolescente, eu fui uma pessoa extremamente tímida, gente. Fui. Ninguém acredita. Quem me conhece... Eu ia perguntar, você foi tagarela para vir para esse lado ou não? O que acontece? Eu não vou detalhar aqui, porque isso é pano para... Mas eu costumo falar que eu fiquei sem vergonha na faculdade. Porque tinha que fazer teatro, tinha que fazer isso, tinha que falar com todo mundo. Então aí você perde a timidez. Sim, mas sem vergonha no bom sentido, sem a vergonha mesmo. A faculdade sempre nos destrava, né? A gente aprende a ser sem vergonha demais na faculdade. São experiências maravilhosas. E teatro, não se fala. Eu também cursei teatro na minha adolescência. E foi um grande destravar. Eu digo que o teatro foi um dos maiores, assim, destravar da minha comunicação logo no início da minha vida adulta, né? O teatro, ele tem essa significância. No entanto, que dentro da minha mentoria, eu trago elementos teatrais para as pessoas destravarem a comunicação delas. E o que é que acontece? Maísa era extremamente tímida, era uma menina tímida, introspectiva, era uma menina que ela não tinha coragem nem de olhar nos olhos das pessoas, ela era extremamente envergonhada. Só que isso, o que é que acontece? Ao mesmo tempo que eu era muito tímida, eu era aquela pessoa que eu gostava de estar no meio de pessoas. Eu não era aquela pessoa tímida que eu não queria ter contato, porque tem pessoas que são tímidas, que não querem ter contato, né, com os outros, mas eu era aquela tímida que eu queria estar no meio das pessoas. No entanto, que durante, tanto no colegial quanto na faculdade, eu sempre me dividia entre dois lugares. Eu me dividia tanto no fundão, porque eu gostava de estar no meio ali das pessoas, da galera, e eu me dividia na parte da frente, porque eu também era meio nerd. Entende? Eu sempre falo que os meus dois elementos do meu perfil, da pessoa que eu sou, me ajudaram muito a desenvolver a minha comunicação. Porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de estudar, eu gostava de estar no meio de pessoas. Então, eu não era aquela pessoa tagarela quando eu era criança. Eu era muito tímida. Só que eu tinha essa necessidade de estar no meio das pessoas. E isso, você também pode se identificar. As pessoas que estão aqui na live já podem começar a se identificar. Você, desde criança, era mais introspectiva, era mais tímida? Ou era os dois ao mesmo tempo? Porque acontece, você tem uma introspecção e uma questão aí de uma necessidade de ter contato com as pessoas. E foi aí que eu fui me descobrindo, né, nesse sentido. E nesse desenvolver, Débora, as pessoas quando entram dentro da minha mentoria, elas aprendem a se vender. Por quê? Porque a todo momento você está vendendo a forma que você fala, a forma que você se veste, o tom de voz, a forma que você vai trazer transformação ali na vida das pessoas,
transformação para os seus clientes, transformação, seja de você trazer uma palestra para uma pessoa, palestrar, falar em público, fazer uma live, gravar um story, negociar com clientes, fazer parte aí de seleções de trabalho. Por quê? A comunicação, ela está em todo lugar. A comunicação, ela está em todo momento. Então, a todo momento, você está se vendendo. Porque a partir do momento que você tem essa postura, né, de comunicar quem você é, na verdade, as pessoas, trazendo mais para esse sentido desse lado empreendedor mesmo, da parte de negócios, de mulheres que fazem esse tipo de trabalho, as pessoas, elas compram primeiro a tua energia, elas compram a tua história. Em decorrência, é que elas vão comprar o que você vai oferecer, as ferramentas que você vai oferecer ali dentro, seja da tua mentoria, do teu treinamento, da tua loja, né? Eu tenho diversos cases de sucesso dentro da minha mentoria, né? Desde aquela pessoa que era muito tímida e hoje tem parcerias de negócios, desde a pessoa que tem uma loja física e traz essa transformação, né, dentro do seu negócio. Então, eu ensino as pessoas a terem uma comunicação confiante, assertiva, aprendendo a se vender, bem como vender seus serviços e produtos. Isso mostra que a comunicação é uma habilidade, Maísa? É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Sim. E você falou uma coisa aí, as pessoas compram de pessoas, pela conexão. Então, o diferencial da Maíse dentro da mentoria, quais habilidades, o que é essa questão de ser treinadora comportamental, tem algum diferencial nisso? O que as pessoas, né, deveriam comprar o seu produto? Sim. Primeiro, e eu queria que você me contasse um case aí de sucesso, às vezes de alguém que está te assistindo. Principalmente falo sim. No online, que é onde o pessoal está querendo ir. Verdade. Primeiro eu vou desmistificar o que é esse bicho treinadora comportamental, né? A gente sabe que hoje está uma gama de conhecimento muito grande. Então, as pessoas estão tendo acesso muito forte ao autoconhecimento, a comportamento, estilo de comunicação e tudo mais. Só que antes, quando tudo era mato, as pessoas não tinham acesso a isso. E até muita gente não sabe o que é uma treinadora comportamental. Algumas pessoas já sabem. A treinadora comportamental nada mais ela estuda a mente humana, ela estuda o comportamento humano, né, em decorrência da psicologia, bem como a comunicação. Então, o meu diferencial dentro da mentoria é justamente saber como cada mentorado que entra, tanto dentro das minhas turmas de mentoria, porque eu tanto desenvolvo turmas, quanto trago uma mentoria personalizada, de tipo, só você e eu ali, ter um acompanhamento comigo ali, cara a cara, tete a tete. Ou também dentro da turma de mentoria, que também tem um acompanhamento, só que é diferenciado. Então, o meu diferencial dentro da mentoria é saber como você funciona e trazer justamente esses benefícios para você de como você funciona e de como você vai atrair o teu público e o teu cliente e como é que você vai destravar a tua comunicação, tá? E ter o meu acompanhamento de perto. Meu acompanhamento personalizado. Por que eu trago isso, Débora? Hoje é um diferencial muito grande, porque nesse mundo de informação que bombardeia todos os dias a nossa mente, a atenção é a moeda, a atenção e a comunicação são as moedas mais valiosas no século, no dia a dia. Então, as pessoas, partindo do princípio que a venda é relacionamento e a gente compra de pessoas, de energia, a pessoa quando entra na minha mentoria, ela primeiro entra pela minha energia. O que eu trouxe ali de contato com ela já de transformação. Então, essa transformação, ela tem uma linha tênue que ela continua ali, logicamente, mais fortemente dentro da mentoria. E dentro desse acompanhamento, eu vou pegar na mão dela. Eu sempre falo que o mentor, em palavras assim, bem claras, bem
bem leves mesmo para você entender, sem muita arrudeio. É aquele amiguinho, aquela amiguinha que sabe andar de bicicleta e você não sabe. Então ela vai pegar na tua mão, por quê? Porque ela já passou ali por aquele caminho de pedras, de desvios, de buracos, e ela sabe muito bem como passar e não tropeçar. Então o mentor, ele tem esse papel de pegar na mão das pessoas e justamente trazer essa jornada para que ele justamente se sinta confiante diante da comunicação dele. Então, eu trago esse acompanhamento muito personalizado dentro das minhas mentorias, Débora. Maíse, qual é a principal ou as principais travas das pessoas que te procuram ou dos seus clientes? Tem alguma que é muito gritante, assim, que sempre vem? Olha, vou te dizer, inclusive, vou até trazer aqui para vocês. Essa semana, lá na minha comunidade, né, na minha sexta turma de mentoria que eu comecei, a sexta turma está com 2 semanas, eu lancei um desafio essa semana para as minhas mentoradas, delas gravarem um vídeo por dia. No início da turma de mentoria, eu sempre lanço esses desafios para que justamente a pessoa saia da zona de conforto dela, né? Porque comunicação é treino. Quem treina, vive, gente. Então, o que é que acontece? Uma das mentoradas, quando viu algumas já postando direto nos stories, ela travou, deu taquicardia nela. Aí eu perguntei, fulana, o que é que te trava? Aí ela pegou e disse, imaginar que as pessoas vão me ver falando. O que é que elas vão pensar de mim? Então, eu posso dizer que é quase unânime, claro, tem outras queixas, sim, mas é quase unânime as queixas dos mentorados, das pessoas também que me acompanham, dos meus clientes, com relação à imagem deles. E essa relação da imagem traz várias consequências ali nas travas deles. Por quê? Traz a consequência do medo do julgamento, traz a consequência justamente de paralisar, não saber gravar um story, não saber gravar uma live, ou no caso gravar várias vezes não achar que tá bom. Traz consequências de justamente não trazer uma comunicação fluida e travar na comunicação. Traz uma consequência da trava de ter um posicionamento confiante para as pessoas. Traz uma consequência também ali na hora de negociar com o seu cliente. Traz uma consequência também na hora de, por exemplo, tenho que subir ao palco. Eu vou palestrar ou eu vou fazer alguma reunião. Também traz consequência. Por quê? Eu vou trazer isso como exemplo, Débora, porque é quase que unânime as pessoas, quando eu abro caixa de perguntas aqui, nos meus conteúdos e nas minhas mentorias, os meus mentorados, é quase que unânime essa questão. A maioria das pessoas, elas têm uma certa dificuldade muito grande com a sua imagem. Porque desde criança, todos nós fomos criados para sermos agradadores das pessoas. Então, por crenças dos nossos pais, a gente teve uma visão muito limitada de quem a gente é realmente de verdade. Então, quando a gente cresce, isso reflete na nossa vida adulta. Então, inconscientemente, sem a gente perceber, no piloto automático, a gente dá credibilidade à opinião do outro ser mais importante do que a nossa. Então, isso faz com que as pessoas travem na hora da comunicação. E outra coisa também que é muito interessante, principalmente nessa era digital, onde as pessoas estão tendo necessidade absurda e sabem que a internet, os meios, as redes sociais, não é nem que a gente queira estar, mas que é uma necessidade, é um portfólio, é uma vitrine do nosso trabalho de se posicionar aqui. E eu não falo a questão simplesmente de posicionamento, mas ter uma presença digital, né? Porque eu sempre trago dentro das minhas mentorias que as redes sociais, principalmente a questão do Instagram, que ele é mais requisitado, aqui é um recorte de quem você é, do profissional que você é. Aqui é um dos canais de comunicação, só que é um canal muito poderoso. É como se, por exemplo, há uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você como jornalista não vai me deixar mentir. Quem quisesse divulgar o seu trabalho, fazia o quê? Ou pagava para uma rádio, né? Jornal, revista. Jornal, revista, televisão, né?
E hoje, A televisão era para os poderosos. para os poderosos, Só as grandes marcas, tal, né? Mas geralmente é isso aí. justamente. Então, há o quê? 15, 20 anos atrás, as pessoas, elas não tinham a abertura que elas têm hoje, né? Elas tinham que pagar para que as pessoas conhecessem o trabalho dela. E hoje, na palma da mão delas, elas têm esse mundo aqui. E é como pegar um megafone e trazer essa comunicação eloquente e divulgar o seu trabalho. Então, o que é que acontece? Como as pessoas, elas foram programadas desde a infância a ter uma mentalidade consumidora, de consumir um jornal, de consumir uma novela, de consumir um filme, elas têm, principalmente, a geração ali, ó, 30, 40, 50 anos, elas têm sim essa dificuldade. Por quê? Porque na programação ela foi acostumada ali a consumir novela, a consumir filme, a consumir comercial. Então ela não estava acostumada a estar em frente a uma câmera, a falar em frente a uma câmera. Então é mais do que normal. Muitas vezes nem a se expor. Sim, muitas vezes isso era na escola, às vezes com trabalho, alguma coisa, mas ninguém se expunha, né, dessa forma. Então, relativamente. E você trabalha isso com técnicas, algumas técnicas para destravar, ou mais a questão mesmo da mentalidade, de mudar esse mindset, essa questão mais psicológica, comportamental? Sim. Dentro da mentoria, é o combo completo. Primeiro, eu começo a trabalhar a mentalidade. Como treinadora comportamental, eu tenho que entender como é que a cabeça da pessoa funciona, como é que o comportamento da pessoa funciona. Para que eu, primeiro, trabalhe a mentalidade dela, para que ela destrave, e em sequência disso, aí sim, eu coloco as práticas, as técnicas que vão dar confiança e trazer ali a comunicação na hora certa, o tom de voz, o comportamento, a vestimenta, a desenvoltura. Porque não adianta trazer técnicas, meramente técnicas ali dentro do treinamento, dentro da mentoria, se a pessoa, muitas vezes, por exemplo, uma empreendedora, vai chegar aqui, vai começar a fazer uma live, divulgar o trabalho dela, ou vai trazer os stories ali, ou vai negociar também com algum cliente, e ela, beleza, ela sabe das técnicas, mas em algum momento ela se sente insegura ali, ela não se sentir confiante. Então, de nada adianta as técnicas se não se trabalhar primeiro a sua confiança, para que você se torne uma pessoa autoconfiante. Porque a confiança ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por isso que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de expor realmente, como você até mesmo falou, expor a sua fala ali no dia a dia e principalmente quando chegar aqui nas redes sociais. Por quê? Porque na cabeça dela ela foi programada que o que é que as pessoas vão pensar. E que, na verdade, não é nem o que as pessoas vão pensar, mas é o julgamento dela com ela mesma. Entende? Então, essa confiança dentro da mentoria, eu construo essa confiança passo a passo, desde trabalhar toda essa questão de você destravar a tua trava diante disso, tá? E eu digo mais, não só as pessoas que estão nesse limbo de estarem com essa trava, mas até também pessoas, eu já atendi mulheres que já se comunicavam bem e também tinham travas, elas precisavam lapidar a comunicação delas. Então, Débora, dentro do trabalho da mentoria, eu desenvolvo justamente a mentalidade, trabalhar todo o comportamento de como a pessoa funciona e de como é que ela vai usar isso ao seu favor, destravando, tá? E desenvolvendo isso com práticas, técnicas no dia a dia, na vivência dela. A mentoria, ela não é um curso, um treinamento gravado para você assistir ali e engavetar. Não. A mentoria, eu pego na tua mão e você vai ter o meu acompanhamento ali diário, enquanto você estiver no grupo, aplicando todas as estratégias, todo o desenrolar da tua comunicação no teu dia a dia. Sim.
Mas a real é que hoje ninguém mais está no sofá, ninguém mais está na banca de jornal. Tem, mas nem tanto. E tá todo mundo na internet. Então, tem gente que fala, é frescura, é coisa de blogueiro. Não é. É dispersar uma oportunidade. A pessoa pode querer ou não, mas você falou muito da pessoa ficar o auto-julgamento. A pessoa que ela quer ganhar dinheiro e crescer, ela tem que pensar no dinheiro. Ela não tem que pensar nela, né, na imagem dela, se ela está fazendo direito. Até porque se você vai falar de um assunto que você domina, que é o que você trabalha, você vai ter confiança nisso. O duro é você querer falar de alguma coisa que você não domina, começar algo novo nesse sentido. Mas eu acho que é por aí. Eu queria que você deixasse. A gente está quase indo para o ping-pong, para o GPS 60 segundos, que é para se conectar aí com os aliados, mas eu queria que você deixasse conselhos, um ou dois conselhos para quem está nos ouvindo, e também onde que as pessoas te acham? Essa mentoria ela é de tempo em tempo, você abre, ou pelo seu Instagram já a qualquer momento a pessoa pode entrar? Quanto tempo que é? Também, sei lá. Ok, vamos lá. Eu vou trazer 3 pontos aqui que você me falou, bem direto, tá? Você me pediu para trazer alguns cases de sucesso. Sim. E alguns cases de sucesso eu tenho das mais variadas. Já são 10 estados aí que eu atendo no Brasil, que eu conquistei justamente pelo meu posicionamento aqui no digital, como treinadora e mentora. E esses cases são de pessoas tanto que queriam desenvolver a comunicação delas, como também trazer esse posicionamento, tá? Então, é muito interessante que as pessoas, cada pessoa ela entra com finalidade pessoal dentro da mentoria. E sempre tem resultados, assim, maravilhosos. Então, eu tenho desde vou trazer alguns exemplos aqui. Como eu falei, o meu público que me acompanha aqui e no meu dia a dia sempre é muito feminino, né? Só que homens também procuram o meu trabalho. Então, eu tenho cases como o Gabriel. Gabriel, ele é advogado. E Gabriel, ele tem uma certa deficiência em questão de fala, realmente, de fato, tá? E quando o Gabriel entrou na mentoria, ele tinha uma falta de autoconfiança muito grande, justamente por conta dessa deficiência e todas essas coisas que aconteceram na vida dele. E quando ele saiu da mentoria, no entanto, que é a segunda vez que ele está fazendo a mentoria comigo, a mentoria premium, ele conquistou aí uma cartela de mais de 50 clientes depois da mentoria. Eu tenho também, Gabriel é de Minas, eu tenho também Karina, que é de Manaus. Karina, acho que é um dos meus melhores cases de sucesso. Porque Karina, ela era extremamente tímida, para você ter ideia. Quando ela começou a mentoria comigo, que era uma mentoria personalizada, ela nem olhava nos meus olhos direito. Ela nem sorria, eu mal vi os dentes dela. Então, Karina, ela passou de aquela pessoa tímida que entrou na mentoria e ela passou a ser uma empreendedora da marca dela, que ela trabalha com diferenciação de marcas, ela ajuda pessoas a trazer essa diferenciação de marcas e ela justamente, ela conseguiu ter essa presença, os vídeos dela trouxe muito engajamento e as pessoas começaram a procurar o trabalho dela, ela começou a formar parcerias e no entanto que quando ela desenvolveu a mentoria comigo, ela também trabalhava como funcionária pública e ela estava concluindo uma especialização dessa área que ela faz, certo? E ela conseguiu 2 feitos maravilhosos, que foi uma promoção dentro do trabalho dela. Ela mudou de cargo depois que ela desenvolveu a mentoria. E ela, que nunca tinha gravado um vídeo na vida dela, ela conseguiu se posicionar aqui e ela já conseguiu começar a angariar o trabalho dela. Então, eu sempre falo que não foi Maíse que fez isso, mas a mentoria é uma ponte para que você se permita a destravar a sua comunicação para o que você quer. Entende? Seja uma questão pessoal ou profissional. Por quê?
A maioria das pessoas, elas procuram a minha mentoria, a maioria das pessoas procuram desenvolver a comunicação para um lado profissional. Isso é certo. Só que a comunicação é para a vida, certo? E eu lembro que você disse que quais os conselhos, né, que eu poderia dar às pessoas aqui. E também sobre a questão de como funciona a mentoria. O conselho que eu dou é o seguinte, gente. Eu sempre falo que comunicação é poder. Comunicação é poder de melhores escolhas, de melhores oportunidades, é poder justamente de você conquistar mais dinheiro no seu bolso, é poder de você ter relacionamentos saudáveis, é poder justamente de você se posicionar na sua vida, de você expressar o que você quer, é poder justamente de você conquistar mais clientes, é poder de você vir aqui e não ter medo do que as pessoas vão pensar. A comunicação traz tudo isso. Então, enxerga que a comunicação, ela é o meio mais poderoso de você ter uma vida próspera e realizada, porque é através de você que tudo acontece, tá? E as mentorias é o seguinte, eu tenho mentorias em grupo e mentorias individuais. As mentorias em grupo, elas são a cada 3 meses. Eu acabei de formar uma turma, né? Eu tive o segundo encontro ontem. Então, essa turma já está formada. É uma turma de 3 meses. Eu creio que vai acabar ali em meados de abril, certo? Então, quem for entrar na próxima turma, é a partir mais ou menos de meados de abril que vai começar outra. Mas também tem a mentoria personalizada. Você que muitas vezes não se identifica, está no meio de turmas, ou seja, por uma timidez, uma vergonha, ou você queira desenvolver uma comunicação mais personalizada. Eu também desenvolvo essa comunicação personalizada, independente do tempo, não é lançamento, tá? Para que você desenvolva essa comunicação no meu Instagram, que é o Maíse, M-A-Y-S-E, comunicadora. Maíse Comunicadora. Lá na bio, certo? Tem um link ali que você vai entrar, acessar diretamente a um formulário muito rapidinho. Por quê? Esse formulário, você respondendo ele, eu vou selecionar você e você vai ter uma hora de consultoria grátis comigo para que eu justamente desenvolva em você quais são as dificuldades, quais são os gargalos que você está passando, tá? Na sua vida profissional ou na sua vida pessoal com relação à questão da tua comunicação. E, diante disso, você seguir jornada comigo dentro da mentoria. Ou, no caso, você fala comigo no direct propriamente, vai ser uma honra te receber. Legal. Olha que oportunidade, pessoal. Então, preenchendo o formulário, pelo menos você vai ter aí um raio-x do que te trava, uma análise aí com a Maíse, segue ela. E eu já vi também no seu perfil, você sempre faz vídeos falando, dando várias dicas, sim, né? Você faz live durante a semana, assim, pessoal? Sim, eu tenho um programa, tá, gente? Eu tenho um quadro. Toda terça-feira eu tenho um quadro chamado Maíse Me Treina. Esse Maíse Me Treina, eu destravo a comunicação das pessoas ao vivo aqui. Então, são várias pessoas que eu destravei já a comunicação aqui. Eu acho que eu já tenho uns 2 anos que eu tenho esse quadro aqui no Instagram. Então, toda terça-feira, às 19 horas, eu tenho mais Me Treina, onde eu trago tanto temas relacionados às necessidades de comunicação que as pessoas querem. Eu sempre abro caixas de perguntas ali. E as pessoas que estão participando, eu puxo, né, elas ali, que elas se sentem justamente à vontade a destravar a comunicação delas aqui. Legal, às terças-feiras? Às terças-feiras, às 19 horas. Bom, vamos para a parte, então. É a parte que eu mais gosto. Não mais gosto, mas é a parte interessante que a gente pode conhecer um pouco porque que as pessoas entraram para o GPS, para a gente também se conectar e tá se vendo, se conhecendo, né? É uma comunidade com mais de 40 mil pessoas já. Então, eu fiz um ping-pong, tá? Eu vou jogar uma pergunta aqui e você responde rápido. Para as pessoas se conectarem aí com você, saber um pouquinho. A sua frase de efeito.
do GPS? Aquela que você pegou para você, das frases épicas do Elton, ou uma que faz mais sentido, tipo é o seu mantra? Olha, eu tenho duas frases de impacto. Uma que é de Elton, né, em questão do GPS, para falar, o GPS, ele deu uma mudança de 360 graus na minha vida. Total, total, total. Eu saí totalmente da minha zona de conforto. E olha que eu sempre fui uma pessoa de sair da minha zona de conforto, mas o GPS me trouxe justamente sair mais ainda da zona de desconforto, por isso que eu tive resultados muito rápidos. Lógico, desafios no caminho que todo mundo tem, ainda tenho também, mas eu tive sim resultados rápidos, porque eu entrei no GPS ano passado, finalzinho de agosto, início de setembro, sou de Pernambuco, e com toda essa mudança, eu estou agora em Maceió. Eu estou aqui com as aliadas de Maceió. Então, a minha frase de impacto, uma foi quando eu conheci Elton, né, um dos vídeos dele, que ele falava da permissão, que toda falta de permissão escondia uma demora, toda demora no resultado escondia um vínculo emocional, né? E realmente, por quê? Eu sempre fui a pessoa que sempre tive muita capacidade e disposição, desde que eu me entendo por gente. Só que a minha permissão era muito baixa. E eu me perguntava, como é que tinha pessoas que não eram tão capacitadas como eu e ganhavam mais dinheiro, tinham mais resultados, tinham uma vida mais leve, e eu, sabe, ralando, assim, peraí. Aí foi quando eu fui descobrindo isso, né? E a minha frase de efeito, ainda assim, mais poderosa, que faz muito parte do meu mantra, faz parte da minha vida, porque eu sou prova viva disso. Eu tenho cases de sucesso dentro da minha mentoria, sim, mas eu sempre falo que o meu principal case de sucesso, o meu primeiro case de sucesso sou eu mesma. Então, a comunicação nos eleva e leva a lugares extraordinários. E comunicação é poder. Por quê? Porque eu acredito muito que a comunicação, ela te tira justamente daquele local de que você está ali escondidinho e você vira protagonista da sua vida. Você expressa para o mundo de várias formas a que você veio. É isso. Um sonho grande. Meu sonho grande é bater meu primeiro milhão. Uau. O objetivo de 2024. Um objetivo de 2024 é ter palestrado no maior número de faculdades, instituições possíveis na área de comunicação. Seu efeito paralelo. Meu efeito paralelo. Yoga e meditação. Saúde, finanças ou relacionamentos? Olha, eu acredito que todos, acredito não, na verdade, todos eles fazem parte de uma engrenagem que é necessário a gente ter na nossa vida para que a gente funcione bem e tenha uma vida mais leve. Mas hoje eu estou focando muito na saúde e nas finanças. O maior aprendizado. Você nunca estará pronto. Você se apronta no caminho. Se você quer uma pílula rápida para resolver os seus desafios, os seus problemas, você não terá. É só o mundo que é imediatista, né? Justamente, é só o mundo que é muito imediatista. Então, todo ser humano ele é muito imediatista. E o que é que eu aprendi demais dentro da comunidade, principalmente com essa transição, né? A transição de carreira, a mudança de estado, né? De vir morar aqui em Maceió, é que a gente vai plantando, vai colhendo e a gente nunca está pronto. A gente vai se aprontando no caminho, né? E é a questão da paciência de saber que os momentos certos irão chegar. E eu sempre falo o seguinte, por experiência própria. Há uns anos atrás, eu era aquela pessoa que eu só comemorava feitos muito grandiosos, vitórias muito grandiosas.
E eu aprendi demais, principalmente fazendo parte do GPS, que as minhas pequenas, sabe uma coisa muito pequena, Vitória, só a questão de eu acordar, e vencer o meu sono e a questão do despertador, não ganhar do despertador já é uma vitória. E eu acredito que vitórias, sempre pequenas vitórias, elas são uma base para grandes vitórias. Então, eu vejo que todos os dias é uma vitória, sim, você se comprometer com você mesmo. Faz parte do processo, Faz parte. né? Já celebrou? Pode contar um. Se eu já celebrei, se eu já fiz celebres comigo? Isso. Nossa Senhora, um bocadinho, hein? Muitos, né? Mas conta um pra gente, que impactou, que você... Uma das coisas que mais compartilhar. Uma das coisas que mais marcou, como no caso eu estava justamente na época de transição, né, de carreira e desenvolvendo o meu negócio, com 15 dias de GPS, eu faturei na minha empresa, não, menos em uma semana. Em uma semana eu faturei na minha empresa o que eu não faturava em um mês. Foi um dos, assim, foi um dos salários que mais, assim, marcou. Teve outros, mas o que mais marcou foi esse. Tá. Mas, Izzy, o seu livro da comunicação, que você indica para as pessoas? Olha, são vários. São vários. Tem vários. Você me pediu indicação de livros sobre comunicação, não é isso? Eu queria que você indicasse um para as pessoas. Ok. Não, eu falei assim, que se eu fosse falar, eu passaria a noite aqui falando, porque realmente são vários poderosos. Mas um que, assim, principalmente... Você falou do Corpo Fala, né? Isso, também. Eu tenho dois para indicar. Eu tenho dois para indicar, bem importantes. O Corpo Fala, porque através do Corpo Fala do livro, não vou dar spoiler aqui, mas só uma base, você vai entender como você se comporta, as suas emoções, e como é que você vai perceber isso em você, e você já vai começar a fazer a leitura em você e a leitura no outro também, que é muito importante. E o Storytelling, é um livro chamado Storytelling, principalmente para as pessoas que querem ou já se posicionar aqui e estão sentindo uma certa trava na comunicação. O Storytelling, ele traz justamente o desenvolver de narrativas de várias pessoas, várias celebridades, que hoje são celebridades, são personalidades, que elas também não tinham o dom da oratória. Elas trazem a história dela, tipo, o Papa, Oprah, um dos maiores oradores do mundo, que agora esqueci o nome dele, mas ele era extremamente tímido. Um dos donos da Chili Beans, o proprietário da Chili Beans, são histórias, eles trazem a narrativa de como foi que eles venceram os medos dele em questão de criar histórias, em questão de ser um bom comunicador, de destravar a comunicação deles. É excelente. Tá certo. Então é isso, maravilha, adorei. Essa foi a entrevista com a Maíse Ferreira, pernambucana, de Maceió, treinadora comportamental, mentora de comunicação e oratória. E eu quero que você volte mais vezes. Que delícia. Tem muito assunto aí dentro da comunicação para falar. Ele é muito gosto. Débora, quero agradecer. Algum recado, alguma coisa que eu não falei que você queria deixar aí para fechar? Não. Eu creio que a gente falou realmente tudo. Você, como uma ótima jornalista, você pontuou tudo realmente precisaria ser pontuado. E eu vejo que a gente trouxe isso muito, assim, com uma clareza muito grande. Eu creio que as pessoas tenham entendido o que a gente trouxe aqui. E eu quero te agradecer demais, Débora, pelo convite, tá? Em estar justamente com essa iniciativa como jornalista, de trazer profissionais aqui. Eu tenho certeza que isso vai crescer muito mais, tá? Diante disso tudo. Aos aliados que estavam aqui, ao nosso público, o teu público, o meu público que me acompanha, minhas mentoradas. Gratidão por vocês estarem aqui. E olha que maravilha.
duas mulheres da comunicação falando aqui com vocês. Né? A gente precisa se apoiar, né? Eu vendo informação e as pessoas precisam vender o seu peixe. Pessoas, rainhas maravilhosas, lembrem-se, comunicação é poder.